Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da 16ª semana Rede Pedagógica Escola, Família, Escola. Família, Escola, Família. Olha que coisa circular, né? Que bacana, né? E eu estava aqui mostrando para vocês este livro que o professor Celso Antunes publicou com a editora da Rede Pedagógica. Para homenageá-lo, o professor Celso Antunes, que deu contribuições fantásticas à rede pedagógica e também à Semana Rede Pedagógica. Este livro foi produzido, foi escrito depois da participação do professor Celso Antunes na terceira Semana Rede Pedagógica, que foi sobre brincadeiras e jogos. E este livro aqui também contém muitas ideias interessantes para melhorar a química entre família e escola. Não é? A família e a escola juntas podem fazer muito mais pela educação. Este livro aqui, olha, está no kit Rede Pedagógica, vamos sortear vários, mas se você quiser também adquirir o livro, está bem baratinho, tá? Esse livro nunca foi reajustado, está bem baratinho na loja da Rede Pedagógica, que é lojadaprofa.com.br. Para participar dos sorteios, que tem o kit Rede Pedagógica, tem mochila, né? Deixa eu mostrar aqui a mochila para vocês. Isso, da Editora Moderna, cheia de produtos da Editora Moderna. No kit Rede Pedagógica você tem o livro, o CD Trem da Alegria e essa camisa aqui da Rede Pedagógica da cor da sua preferência. Vamos sortear vários no dia do encerramento do evento, 27 de janeiro, aqui vai ser sábado, a partir das 18 horas. Você não pode perder. Então esse livro tem muitas ideias interessantes para você conhecer mais a criança e também conhecer mais a importância da brincadeira no processo de ensino e de aprendizagem. Para se inscrever na Semana Rede Pedagógica, nessa 16ª edição, basta acessar www.redepedagogica.com.br www.redepedagogica.com.br. E agora nós temos o minicurso BNCC Escola e Família com a professora que é mestra em educação, Daniela Lobato. Deixa eu ver se ela já está aqui presente. Nós tivemos agora uma live muito bacana com a professora Andréia Araújo, que fez a primeira parte desse minicurso, focando na educação infantil. E agora a Daniela Lobato vai falar mais sobre os anos iniciais do ensino fundamental. Eu acho que ela não está aqui ainda, mas daqui a pouquinho ela vai entrar para participar conosco desta transmissão. Pessoal, eu queria mandar aqui um abraço, olha só, para Gilce _Maruco _, também para Ferreira Nil, com Y e 2 L's no final, para Helenita, para Paloma app, para Lenin, não vou saber ler seu nome aqui, viu? Misturou o nome com o sobrenome, eu fiquei realmente aqui confuso, viu? Mas vai abraço para você esse mesmo. Leila.isidoro, prof.vieira, Sanche Vieira, Cleusa de Siqueira, abraço para todas vocês. Deixa eu ver aqui se eu já encontro aqui a professora Daniela Lobato. Deixa eu ver aqui, pronto, eu acho que Lobato. Ela que fez mestrado em Educação na Universidade de Brasília, a UNB. Quero mandar abraço aqui também para Lívia.education. Também para Giovânia Gomes, 1980. Para Delmiro Freitas também, que é lá de Roraima. Olha só que bacana, eu estive em Roraima, um lugar bem bacana, né? Pessoas muito, muito boas, pessoas alegres, felizes e muita natureza em volta. Gostei muito da cidade de Roraima, recomendo muitíssimo para todos vocês conhecerem esta bela capital.
Olha só, gente do Pará. Abraço aqui também para Grace. Eu tentei introduzir aqui a Daniela e não funcionou. Talvez ela não esteja com o Instagram atualizado. Isso, exatamente isso. O Instagram dela não está atualizado. Daqui a pouquinho ela vai entrar, tá, gente? Mas deixa eu falar aqui com vocês um pouco sobre o encontro que nós tivemos ontem aqui com Flávia Kalina, ela que participou diretamente dos Estados Unidos, ela que mora na Flórida, mas está com o coração, né, aqui no Brasil também, uma pessoa que tem feito um trabalho excepcional. E a Flávia Kalina falou uma coisa muito importante, que quem é o expert na criança é o pai, é a mãe. Então, pais e mães precisam ser expert, ou seja, especialistas, os maiores conhecedores dos próprios filhos. E com este conhecimento está acompanhando a educação do pai para retificar, para corrigir, para prevenir má compreensões, que às vezes acontecem. A escola não conhece o seu filho como você conhece, e o seu filho pode não receber a educação, não é, o tratamento que merece, ou que precisa, ou que seja adequado ao perfil dele. Então, por isso também que é importante a família participar para levar lá informações sobre os filhos e ajudar a escola a calibrar o processo de ensino e aprendizagem. Abraço pessoal de São Paulo, né? Como a Neiva Frota. Abraço também pessoal de Campo Grande, como V Ferreira Jaciara. Eu acho que agora a Daniela vai conseguir participar desta live. Vamos ver se vai dar certo agora. Abraço para Petrolina também, Pernambuco, né? Darine.Miranda. Que legal. E agora, Lagoa Grande. Olá, Daniela, tudo bem? Oi, tudo bem? Vocês me escutam? Escutamos. Tudo Ai, que tranquilo? ótimo, estou tranquila. Desculpa a demora. Não, sem problema. Inhaúma, Picos, Piauí, tanta gente. O Brasil está todo aqui representado e tem também, Daniela, pessoas do exterior. Muito Nossa, bacana aqui essa audiência da rede pedagógica. Daniela, então, eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre você. Né? Até sabemos que você há pouco tempo foi mãe, isso, então agora você tem mais competência ainda para falar da relação na escola-família. isso mesmo. O meu pequeno hoje tem 1 ano e 6 meses, né? Tava ouvindo a live da Andrea e semana que vem ele começa já a parte de adaptação na escola, né? Que como temos muitos professores assim aqui da área da educação infantil, e aí começa essa adaptação dele, né? São 3 dias e estaremos aí nessa fase aí também de participando agora como mãe, não mais apenas como professor. Que legal. Como é que é o nome dele, Daniela? É o Alexandre. Alexandre, olha que nome bacana, né? É tudo de bom para Alexandre aí nessa adaptação e para você também, né? Obrigada. Os pais também sofrem um pouco, né? Temos até um post aqui na rede pedagógica que são os pais conversando. Será que vai chorar no primeiro dia da adaptação e tal? Aí, quando chega a adaptação, a criança, o bebê, está bem satisfeito lá com a professora e os pais estão chorando. Acho que vai ser. Minha experiência talvez seja parecida. E talvez em outro momento eu compartilhe aqui como foi. Legal demais. E você fez mestrado em educação? O que que você Isso. destaca no seu mestrado, Daniela? Então, no meu mestrado, em relação a essa semana, né? Eu até comentei em uma das aulas que depois ficará disponível. Boa noite a todos que estão aqui me cumprimentando. Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. É a educação indígena, né? E a educação indígena ela traz muitos exemplos de como essa relação com a família e a educação, e muitas vezes não no aspecto da escola formal como conhecemos, ela é essencial para o desenvolvimento da criança. Então, assim, temos muito a aprender, né, com as comunidades indígenas, até mesmo porque elas entendem que o processo educativo da criança se dá desde o momento que ela está no útero da mãe, né? Então, assim, você tem toda a aldeia, e aí eu achei muito belíssima a mensagem que vocês colocaram, né, para essa semana, né, que é preciso ter, né, uma aldeia inteira para educar uma criança. É justamente isso, né, porque, assim, o processo educativo da
criança ela acontece não só no âmbito familiar e nem escolar, né? Ela vive socialmente em diversos outros espaços. E esses espaços também são espaços educativos. E ela se educa também pelo olhar, né? E as crianças indígenas, elas aprendem muito olhando os seus pais. As meninas sentadas ali ao lado das suas mães, vendo elas fazerem ali a farinha, né? Descascarem a mandioca, fazendo a plantação. E os meninos já aprendem ali indo a fazer a pesca com os pais, né? E porque nas comunidades indígenas isso é bem marcado, né? Essa separação entre as mulheres e os homens, né? Eles têm as suas responsabilidades. Então, eu acho que o exemplo, ele educa muito, né? O meio social educa, e a gente pode aprofundar um pouquinho isso na nossa conversa hoje. E eu ouvi um pouquinho a Andrea dela falando do âmbito escolar, né? E a Érica também mencionando de como a escola sendo um espaço acolhedor, ali com murais, né? Com a equipe toda empenhada, como ela também traz esse bom tom, né? Esse gosto de estar ali naquele espaço. Então, se eu pudesse destacar, seria isso, né? Até porque ele dialoga com a nossa semana e temos muito a aprender, né? Com as comunidades indígenas, faz parte da nossa história e a história está no nosso processo educativo. A gente não pode esquecer disso. Muito legal. Daniela Lobato aqui no mini curso BNCC Escola e Família. E é bem interessante você falar sobre isso, já tratamos um pouco disso com o professor José Pacheco, que é a ideia de comunidade, né, que está presente nas comunidades indígenas, né, fundamentalmente. E é bem interessante, pessoal, porque o Pacheco citou Edgar Morin, que fala sobre a ética individualista que hoje estrutura a nossa sociedade, né? As pessoas são treinadas para a competição, né? Não são treinadas para a cooperação. Daniel, não tem problema. Se você quiser socorrer lá o neném, não tem problema não, tá? Eu converso com o pessoal aqui. É o meu, Pode vir sem problema. é o meu vizinho. O meu pequeno já está dormindo. Ah, então tá, João, não, sem problema. Então, a ética individualista, pessoal, essa ética da competição, ela é, na verdade, um substrato do capitalismo. As pessoas são treinadas para superar os outros, né? Isso não é dito, às vezes, com todas as letras, mas é isso que acontece. E a escola não está aí para ser simplesmente uma extensão do mercado, de formar mais gente individualista, porque isso não vai acabar bem, isso forma pessoas infelizes, frustradas. Isso não tem a ver com a educação integral da pessoa, que compreende todas as dimensões de sua personalidade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Daniela, sobre a importância, nesse contexto, de você fazer, né, uma parceria com a família escola, para desenvolver um tipo de ética que ajude as pessoas a se desenvolverem ao máximo, especialmente as crianças. Travou um pouco para Ah, mim. sim. Não. Tá travando um pouco? Eu queria saber se está travando para vocês também a minha participação. Aqui para mim não travou não, Daniela. Tá tudo normal. Talvez seja o Tá, fone, vou verificar aqui. sabe? Tá, Ah, não tem sim, problema. verdade. Pode ser o Vou fone, tentar né? desligar então. Será que se eu desligar fica melhor? Porque eu não quero atrapalhar quem está nos acompanhando. Tá sem problema. Fica a seu critério, viu, Daniela? Tá. Deixa eu tentar entender sua pergunta mais uma vez. Você falou sobre a ética, a questão do capitalismo, né, que muitas vezes ensina as nossas crianças a serem tão individualistas e competitivas para o mundo do trabalho e que não dialoga necessariamente com aquilo que a gente gostaria que as nossas escolas ensinassem, é isso. Exatamente. O pessoal está falando que alguns estão com delay aqui, está um pouco atrasado. Vamos seguindo, o que eu tentar conseguir melhorar para vocês aqui, né, a gente vai fazendo. E aí o finalzinho eu perdi. Então, eu gostaria de saber como que a parceria escola e família pode atuar neste campo, para ajudar na formação integral da criança, especialmente, muitas vezes até em detrimento dessas pressões que existem no mercado, de as pessoas serem treinadas para superarem as outras pessoas. Ah, sim, ótimo. Então, nós temos na Base Nacional Comum Curricular as competências socioemocionais, né?
essas competências, elas contribuem bastante para que o professor, no seu planejamento, consiga ter um olhar voltado para o outro. E desde a educação infantil, a gente tem na parte de ciências humanas o eu e o outro, né? Como nos relacionamos conosco e como nos relacionamos com o outro. E isso continua no âmbito dos anos iniciais. A melhor maneira da gente também aproveitar isso no espaço escolar é o professor oportunizando situações em que esta criança lide com situações para gerenciar os próprios conflitos e interesses. Então, assim, o saber esperar, que a gente chama de autorregulação, né? A criança ela precisa ter essa autorregulação. Ela precisa entender que nem sempre ela vai ganhar, mas que ela está ali celebrando junto com o outro a vitória dele e se alegra por essa vitória, porque o contrário disso, se entristecer pela vitória do outro, é a inveja, né? Então, assim, que sejamos mais empáticos também quando o outro às vezes não está numa situação muito boa. Ah, o outro hoje está mais choroso, o outro está mais cansado. Então, o que está acontecendo, né? Vamos procurar entender esses sentimentos que estão por trás disso. Será que não é uma situação de um olhar egoísta ali para a criança, porque foi a contragosto de alguma situação? Então, esse gerenciar sentimentos acontece em sala de aula e pode se estender também para o âmbito familiar. Então, você numa reunião com o pai, com a mãe desta criança ou com o responsável, você também pode apontar, olha, pai, neste momento, nessa devida situação, o seu filho, infelizmente, né, foi um pouco agressivo com outro colega porque ele não ganhou o jogo. Sabe aquelas crianças que começam a chorar no meio do jogo, pega a bola e vai embora, ou fala que não quer mais brincar, para ela a regra não vale. Então são crianças que precisam aprender a gerenciar essas situações de conflito. E isso você pode também abordar com a família, né? Porque quando a gente trata do aspecto da criança na educação integral, a gente fala também desse âmbito emocional, né? O psicológico, né? O afetivo, e não apenas o cognitivo, que muitas vezes o nosso olhar fica voltado para o cognitivo. Sei que nós professores somos demandados muitas vezes, mas para ter esse olhar integral com a criança, para com a criança, é preciso que a gente também desperte em nós essa sensibilidade, né? E hoje eu falo de sensibilidade porque, sendo mãe, a gente acaba tendo um olhar um pouco mais sensível para algumas situações, né? Conta até 10, respira e ajudar a criança a superar aquela situação. Às vezes ela não está fazendo por birra, às vezes ela não está fazendo porque exige um mau comportamento só por trás. Ela está fazendo porque ela também não sabe lidar com aquela situação, né, que vai contra o sentimento dela. Então, ela precisa entender que sentimento é esse que ela está tendo. Né? Ela precisa entender como ela supera esse sentimento. Nós, adultos, às vezes não conseguimos lidar, né? Às vezes a gente estoura, às vezes a gente está extremamente cansado, mas a gente tem que saber que naquele momento temos que dispor de uma energia maior, porque a finalidade ela é melhor. Então, assim, eu tenho que passar por cima, às vezes, de uma preguiça, eu tenho que passar por cima, às vezes, de uma situação de descanso. Quantos de vocês aqui estão hoje acompanhando essa live, né? Que está acontecendo e poderia hoje estar fazendo tantas outras coisas, mas está dedicado a aprender, a melhorar a sua prática pedagógica, porque sabe que exige um bem maior por trás disso, e esse bem maior que nos motiva. Então, é exatamente isso, educar essas vontades que nós, essas más inclinações que nós temos, e também ajudar as crianças a entenderem, a superarem essas situações da melhor maneira possível. Não entrar no olhar de julgamento, né, ou de rotulação, né? Esse menino é assim, sempre vai ser assim. E às vezes é uma válvula até nossa, né, de desabafo. Então, assim, se você precisa desabafar, professor, professora, gestor, né? Vai lá na sala da orientadora, vai com a coordenadora, fala, olha, essa situação está muito delicada, preciso de ajuda. Então, assim, pedir ajuda não é diminuir a sua competência profissional, mas é você solicitar e recorrer em momentos, né, importantes ali do seu trabalho profissional e poder ganhar, né, em outros aspectos. Então, assim, pedir ajuda não só um ato de humildade, né, mas também vai fazer com que você enriqueça o teu papel profissional, né, a tua vida pessoal também. E às vezes você, quando compartilha com outro uma situação mais difícil, ele te dá uma luz assim que você fala, nossa, eu não pensei isso em nenhum momento, né? E é muito mais simples se você estava ali quebrando cabeça.
Então, esses aspectos, assim, para que a criança tenha um pouco mais de empatia com o outro, pode ser proporcionado exatamente, Tati colocou aqui, né, por jogos. Jogos que proporcionam a cooperação, uma boa competitividade, que é importante a competitividade, né? Eu também, assim, vou colocar aqui uma coisa bem polêmica, eu não sou dessas pessoas que, vamos lá, todo mundo ganha, ninguém pontua. Não, eu acho importante a criança lidar com esses processos de frustração, né? Então, assim, vamos jogar futebol e no fim ninguém conta gol. Não, gente, não é bem assim, né? É importante também para a criança ter esses momentos, né? Estamos falando dos anos iniciais, momento que vai se consolidar muitas das aprendizagens ali, e é importante que o professor saiba trabalhar essas habilidades, né? Essas competências dessa etapa, justamente que a BNCC se coloca, para que se alcance ali as 10 competências gerais que ela evidencia que ao final de toda a educação básica, essa criança poderá adquirir. Peço perdão se eu me prolonguei aqui, Não, fique à mas eu vontade. não sei, e eu vi várias contribuições aqui muito ricas, né, que o pessoal está colocando aqui nos comentários. É bem interessante, viu, Daniela? E tem uma frase que a gente já postou aqui na rede pedagógica, que é a seguinte: não existe criança difícil. Vou até emendar aqui para ficar mais contextualizado, Daniela. Não existe criança e nem adolescente difíceis. O que existe é uma sociedade cansada. São famílias cansadas, sem tempo, apressadas. Isso a propósito do que você disse, né, de ensinar a criança a esperar. Muitas vezes, nós também, os adultos, precisamos aprender a esperar. A gente fica muito afoito, né? É interessante porque se nós conseguirmos, né, nunca transparecer que estamos apressados, as coisas costumam fluir melhor, né? Tem gente que só anda esbaforido, correndo para lá, correndo para cá, especialmente professor. Eu mesmo, viu, Daniela, que já trabalhei em 2, 3 escolas simultaneamente, já andei muito esbaforido, tive que trocar carro para moto para ganhar tempo, então, assim, eu sei como é que funciona. Mas como é que a gente pode fazer, então, para ajudar a criança, escola e família, ajudarem a criança nessa moderação, nessa modulação do comportamento, para a criança aprender com esse limite, esperar, cadenciar, né, os seus atos, as suas atitudes, às vezes levantar a mão para falar, não sei se Uhum. você concorda, se acha que essa técnica é boa, você tem uma técnica melhor, mas cada um falar no seu tempo. O que você acha, Daniela? Eu acho que essa questão de cada um falar no seu tempo é importante, até porque, assim, a gente fala, né, nos próprios documentos que é uma preparação para o mundo do trabalho. Então, assim, vamos dizer que nós estamos numa reunião. É muito delicado você atropelar a fala do seu colega de trabalho, né? Ele às vezes está concluindo o pensamento e você não consegue aguardar ou tomar a nota num papel e você já fala em cima dele, ou a sua fala tem que prevalecer. Então, essa espera, né, ela é um processo educativo, né? São atitudes, né, e virtudes que essa criança vai adquirindo ao longo da vida para se tornar um bom adulto, né? Um bom profissional, um bom pai ou mãe de família, né? É uma boa pessoa, né? Então, assim, não é só aquele momento da vida da criança que ela vai usufruir disso. Então, assim, sei também que para nós profissionais, como você disse, às vezes está dando aula numa escola, em outro período está em outra escola, outro período você está em casa, né, cumprindo com suas obrigações ali também, em de casa, suas responsabilidades. Às vezes você vai dar alguma assessoria para sua família, para alguma amiga, né, algum trabalho voluntariado que você está envolvido. Então, assim, são muitos pratos a serem equilibrados. Agora, uma dica que eu dou, e eu recebi essa dica, é nós começarmos a fazer o importante, porque às vezes a gente atropela com aquilo que é urgente, isso tudo é urgente. Então, isso aqui é urgente, isso aqui é urgente, a gente esquece do que é importante. Então, o que é importante? Então, se você tem dificuldade de elencar, porque você tem muitas tarefas, você vai lá fazer sua listinha de prioridades, coloca tudo que você precisa fazer aquele dia numa lista e você vai elencar o que é importante naquele momento. Isso vai te dar uma paz. Gente, isso é uma dica que funcionou. Eu não acreditava, mas funciona. E a partir disso, você vai ver que vai serenando o seu dia, né? Porque assim, você vai observando que existem coisas urgentes. Existem, mas essa pode esperar? Pode esperar.
E o que é importante, né? Precisa ser feito neste momento. O seu planejamento também pode seguir essa dica. Então, às vezes, você está com o planejamento todo bem elaborado, existe, como emerge ali na sala, né, uma coisa que é extremamente importante lidar naquele momento. Então, você vai trabalhar o importante, depois você volta para aquela outra prática, né? Então, você ter essa flexibilidade tanto para a sua vida quanto para o seu planejamento em sala, né? Eles são reflexos. Você não é um profissional dissociado da sua vida pessoal. Você não entra em sala e aquilo se apaga. Mas você entra em sala e entende que ali você está como uma pessoa profissional, que independente das emoções, das situações que você viveu fora da escola, você está lidando com crianças, né? E ela está ali esperando o melhor de você naquele momento. Então é importante a gente ter clareza nisso, né? Se você está num momento ruim, numa situação ruim, né? Então, assim, você respira, vai, né? Toma uma água. Se talvez tomar um refrigerante, ele vai te deixar um pouco mais tranquilo. Eu falo isso porque eu sou apaixonada por café, né? O dia que eu não tomo café, parece que meu dia não rende. Então, assim, você também precisa se conhecer. Né, nós falamos dessas questões das crianças, né, do acolhimento para as crianças, mas nós como profissionais, precisamos ser cuidados. Cuidados a partir de nós mesmos, né? Você está tendo uma qualidade de sono, professor? Né? Você tem um horário ali que você coloca para dormir, um horário que você coloca para acordar, uma atividade física, seja uma caminhada, né? Então, alguma coisa. Então, tudo isso impacta a tua postura profissional. Você precisa estar bem para dar o melhor de si também, né? Não tem como você tirar quando você não tem. Né? Então, assim, o que é que você está conseguindo dispor? Ou então a gente vai chegar no esgotamento profissional. E não há documento norteador, não há currículo, não há proposta pedagógica que vá dar conta de suprir essa necessidade que você vai ter. Então, assim, não é só os conteúdos, mas assim, a qualidade que a gente está dispondo esses conteúdos. Então, assim, a dica é essa, né? Faz uma listinha, coloca ali o que é importante naquele momento, não só em relação ao trabalho, mas à sua vida, para que a gente não fique só apagando incêndios. E no fim do dia você está esgotado e parece que você não fez nada do que você deveria ter feito aquele dia, porque você ficou fazendo tantas outras coisas pequenas e deixou aquilo que seria o maior, né? E uma coisa interessante que a gente também tem que aprender e que a gente passa para as nossas crianças é a questão da procrastinação. Então, às vezes, por fato de alguma questão nos custar muito, a gente acaba deixando ela em segundo plano para fazer aquela que nos dá mais gosto, né? Então, isso é educar à vontade também, porque o que a gente fala para as nossas crianças? Ó, estamos ensinando essa conta aqui de matemática porque ela é mais complexa, porque a partir delas, demais contas são mais simples e você vai conseguir fazer. Então, assim, se a gente seguir um pouquinho dos conselhos que nós damos para os nossos estudantes, a gente também vai ter uma boa qualidade de vida. Então, se naquele momento me custa mais, né, como a Andrea falou, a importância do profissional, né, de se capacitar. Então, assim, vocês dão excelentes oportunidades para que os profissionais se capacitem aqui na rede pedagógica. Vocês têm ótimas oportunidades. Então, vamos lá, vamos fazer agora, né? Vamos fazer assim. Não precisa ser no início do ano, no meio do ano, em qualquer mês, ali no segundo trimestre, no segundo bimestre, posso me organizar melhor para estar investindo num curso, para estar investindo em mim mesma. Então, assim, isso vai ser maravilhoso. Então, assim, procurar um pouco, viver os conselhos que damos para os estudantes, né, vai contribuir bastante para esse crescimento profissional, menos esgotamento, né, menos cansaço, menos atestados por nós já não conseguirmos mais, né? Vai chegando ali outubro, a gente começa a remar quase sem força, né? Precisando de empurrãozinho. Então, assim, tomar esse cuidado, né? Eu acho que é isso. A dica que eu dou é a gente fazer o que é importante, né? E não ficar só correndo atrás daquilo que é urgente, porque tudo é urgente, né? Se você for ver, tudo acaba sendo urgente. É verdade. Daniela, você falou, né, a respeito da adaptação, né, do seu filho que vai acontecer nos próximos dias. Eu gostaria que você falasse, à luz da BNCC, sobre as diferenças do processo de adaptação na educação infantil e nos anos iniciais. Aqui nós temos o Ryan, por exemplo, que há pouco tempo teve que se adaptar com vários professores. Ele tinha só, né, duas professoras, de repente agora duas, três, né, de repente são vários professores, né? E é um certo choque para a criança. Então, eu gostaria que você, que é especialista nesse assunto, falasse um pouquinho para a gente sobre isso à luz da BNCC.
Então, a BNCC e as diretrizes, né, ela fala muito do aspecto da transição da criança. Então, assim, a criança está saindo da educação infantil e aí ela vai para o primeiro ano. Aí parece que, assim, acabou a brincadeira, agora a coisa é séria. O mesmo exemplo nós temos do quinto para o sexto ano. E alguns professores trazem essa fala. Acabou a brincadeira, agora, né, é coisa séria. Como assim? Brincadeira também é coisa séria, né? E aprender também é algo sério. Então, assim, não é porque ela está na educação infantil que ela não está aprendendo, muito pelo contrário. Ela tem muitas aprendizagens essenciais e necessárias para os anos iniciais. Então, a primeira dica que eu daria é: você que é a escola vizinha de uma educação infantil, quem sabe fazer essa transição com a criança? Vamos lá fazer uma visita nessa nova escola que você vai? Né? Vamos ver um pouquinho como a gente vai estar ali no primeiro ano, o que vai mudar, preparar ali numa roda de conversa, né, e tudo mais. A criança que chegou no primeiro ano, o acolhimento também é importante, né? Chegar a conhecer as famílias, né? As famílias estarem talvez ali. Será que a escola não pode fazer uma semana de escola aberta para esses pais? Para essas crianças, né, se sentirem mais à vontade no espaço, porque o ensino fundamental geralmente são escolas mais amplas, né? Você perde aquele espaço pequenininho, né? O bebedouro fica mais alto, né? Os sanitários mais altos. Então, assim, ela parece que entra no mundo dos gigantes. Então, assim, para o primeiro ano custa mais porque eles são menorzinhos. Então, se você for colocar isso para o quinto ano, eles já estão se sentindo mais importantes ali naquele espaço. Então, essa transição, principalmente no primeiro ano, né? E depois, né, a transição nos demais anos. Porque, como você mesmo disse, não só os professores mudam, que precisa ter sempre esse professor referência não só porque é um professor que vai ter esse olhar geral da turma, né, um olhar mais global da turma, mas também esse professor referência no cuidado afetivo dessa criança. Porque você que passa mais tempo com uma criança, você vai conseguir saber que tipo de comportamento ela está tendo, que não é um comportamento habitual dela. Se você tem uma circulação muito grande de professor, você perde esse tom da turma. Vocês docentes aqui que já entraram numa sala, né, que já precisou fazer alguma substituição, a gente fica um pouco perdido, porque assim, você não sabe até que ponto você pode caminhar, né? Então, assim, essa referência é importante. Então, chegando ali no quinto ano, né, nos demais anos até o quinto, que vai aumentando também a parte de conteúdo e de material, então a criança tem mais livros didáticos, às vezes ela tem que lidar com vários cadernos, ela se perde. Então o professor tem que ter esse olhar atento também, de auxiliá-la. Muda a etiqueta, né? Se ela ainda não é alfabetizada, coloca a etiqueta num caderno. O caderno amarelo é de matemática, o caderno verde é das ciências, né? O caderno azul é da língua portuguesa. Então, vai criando referências para que ela também possa ter essa autonomia dentro daquele novo universo. Então, assim, não dá para ver uma ruptura tão abrupta da educação infantil para os anos iniciais entre as etapas dos anos iniciais, do terceiro para o quarto ano. Até porque no terceiro ano muitos estados fazem a retenção, ou no segundo ano é a retenção, a depender do ciclo, né, que o seu estado segue, e essa criança às vezes vai ter essa frustração da retenção. Então é importante preparar esse diálogo com ela. Olha, você ainda não adquiriu, vamos adquirir uma palavra complicada, né? Olha, é importante, tem algumas coisinhas que talvez seja melhor você ficar aqui com a professora, né? Que você ainda precisa, assim, aprender, né? Esse ponto aqui. O que você acha? Vai ser legal a gente ver com outros coleguinhas, né? E aí você vai ir para o outro ano, vai ser muito melhor. Então, assim, a gente pode buscar esse cuidado na fala, principalmente dessa criança que vai ser retida. Eu acho que isso é um cuidado que temos que ter para que ela não se sinta diminuída, né, com uma baixa autoestima por ela não ter seguido com os colegas dela, né? Então, assim, vamos ter esse cuidado também nessa retenção. E ali no quinto ano, eu daria assim, é importante a gente ver que no sexto aumenta muito os componentes curriculares, porque já começam os especialistas, né? Então, nesse momento, quem sabe, alguma pessoal aqui da parte da legislação, se me ouvir, eles vão falar que eu estou dando dicas que vai contra o trabalho profissional, né? Muitas pessoas caracterizam como bidocência, mas não é. Você faz uma dobradinha com seu colega do mesmo ano, no turno. Então, assim, naquela semana ele vai entrar para dar alguma disciplina ali, né? Algum conteúdo, por exemplo, de história. Então, assim, ele vai entrar para elas acostumarem que os professores, cada um tem a sua personalidade. Então, não é a professora Daniela que trata todo mundo desse jeito, é a professora André que trata todo mundo daquele jeito, né? E o professor Cláudio.
E não é porque ele é um professor melhor e o outro não é um professor tão bom, é porque eles são diferentes. Então, assim, ajudá-los a entender que a personalidade da pessoa, né, também influencia. Você pode falar, ó, você, coleguinha, vocês são diferentes, né? Então, assim, o jeito de falar, o jeito de escrever, e vocês também vão ter professores assim, ajudar eles a entender essa distinção. Porque senão, se a escola tiver o sexto ano ali, você vai ver que muitos vão fugir do sexto ano para te visitar na sua sala. E eles fazem isso mesmo, né? Eles voltam, professora, eu tô com saudade. E assim, ajudar também nessa transição, né? Desse sentimento deles, desse desprendimento que eles vão precisar ter. E quem sabe ali já no segundo semestre do quinto ano, eles já não poderiam começar a usar a caneta, que também é algo muito frustrante para eles, né? Que aí a mão escorrega, não apaga, né? Então, assim, o caderno vira aquele tanto de borrões, né? E aí eles ficam arrancando folhas para escrever melhor. Então, assim, vamos fazer pequenos textos à caneta, né? Vamos usar aqui um transferidor, vamos usar aqui uma folha quadriculada, alguma coisa que possa auxiliá-los, né? E dá aquela olhadinha, professor, sempre no conteúdo do ano seguinte. Acho que essa é uma dica importante. A base, ela faz essas conexões, sabe? Então, se eu estou no terceiro ano, o que o quarto ano pretende trazer ali nos primeiros meses, nos primeiros bimestres, né? Que eu já poderia dar uma pincelada. Não é você invadir o conteúdo do ano seguinte, mas é você saber se os seus estudantes, se as suas crianças não estão necessitando de um reforço, talvez, naquele aspecto, que você mesmo percebe pela avaliação na sala. E aí você já pode trabalhar isso para que ela não sinta tão deslocada quando ela for para o ano seguinte. E isso também contribui com o seu colega, né? Que ele já vê que ele não precisa iniciar novamente aquele conteúdo que foi do ano anterior, mas que ele pode já entrar nos aspectos do conteúdo do próprio ano. Muito bem. Estamos com Daniela Lobato, do minicurso BNCC Escola e Família. No minicurso do professor Lino de Macedo, Daniela, apareceu bastante, especialmente nas lives que serão liberadas depois, o termo autonomia. Então, ao longo do processo educacional, a autonomia da criança vai se desenvolvendo biologicamente, mas também por meio da educação, as questões de aprendizado, de ensino dentro da escola. Eu lhe perguntaria o seguinte: como que escola e família podem fazer um bem bolado, um combinado, para ajudar as crianças no desenvolvimento da responsabilidade? A responsabilidade é uma palavra que não apareceu muito aqui ainda e que é muito importante. A responsabilidade não só, não é, do pai, da mãe, né? Quem quer ter filhos tem que saber isso, né? Ter filho implica muita responsabilidade. Quem escolhe também a profissão, né, de professor, a profissão docente, também tem que saber isso. É muita responsabilidade. Especialmente o professor de educação, né, pública, de escola pública. Por quê? Porque além da responsabilidade que ele tem, né, para com o aluno, ele tem também a responsabilidade com toda a sociedade, que paga a remuneração dele. O servidor público, né, pela posição que ele está, ele tem essa responsabilidade pública, cívica, né, porque ele está exercendo um munus que é, né, na verdade, custeado pela sociedade. Então, ele pergunta assim, como trabalhar o tema responsabilidade para a criança, para os professores, para a equipe pedagógica, para a equipe da direção e também no campo da família, para os familiares. Bom, gostei muito da sua pergunta, porque isso é importantíssimo, né? A gente cada vez mais vê profissionais que não conseguem, né, finalizar os seus trabalhos, não tem esse tom de responsabilidade, né? E se não for a gosto dele, aquela situação, ele abandona e vai atrás de outra coisa, ou enfrenta de uma maneira muito imatura, eu acho que seria a palavra, né? E essa maturidade, ela vai crescendo e se constituindo na criança nos primeiros anos de vida. Então, assim, a Andrea, ela fala muito nos textos dela e a própria base sobre a questão da autonomia da criança. Então,
a autonomia da criança no aspecto de que eu vou tentar deixar o meu fone próximo para ver se melhora o som, para alguém falou que está com som baixo. Então, assim, como nós vamos contribuir para que essa criança tenha autonomia, né, e responsabilidade, tanto a escola, quanto a família, quanto os profissionais. Primeira coisa, a gente esperar ela fazer a atividade. Você já viu que muitas vezes a gente pede para a criança fazer alguma coisa, a gente não dá o tempo para ela fazer? A gente quer que ela faça assim, ó, no instalar de dedos. Se eu falo para você agora, olha, vamos sair daqui da live e vamos fechar tudo. Você não vai colocar o dedo aqui na hora, no botãozinho do X, sair e largar tudo. Tem um tempo, um processo que todo mundo tem para terminar uma atividade e iniciar outra atividade. E às vezes a gente não respeita esse tempo da criança, porque o dela é ainda um pouquinho maior. Dela parar aquela atividade, interromper a atividade. Ah, vamos guardar os livros, porque agora nós vamos começar a nossa atividade de história, né? Então, assim, ela terminou a atividade de leitura, às vezes ela está terminando um parágrafo que ela começou. E o professor já vai tirando os livros da mão. Não, vamos guardar, que acabou o tempo. Não, vamos esperar o tempo dela. Quem é que gosta de ser interrompido desse jeito? Ninguém. Então, assim, é importante que a gente aguarde esse tempo da criança. Por quê? Porque ela também percebe que assim que ela terminar, ela vai lá, vai guardar o livro. E se ela esqueceu, você vai lá, olha, acho que você esqueceu de guardar o livro. Ela vai lá, olha, ela vai ver que ela deixou o livro, ela vai lá e vai guardar. Então, assim, vamos ter um pouquinho esse cuidado para a gente não atropelar o tempo da criança, né? E respeitar essas etapas de desenvolvimento dela. Esse marco de desenvolvimento que a criança tem, é importante a gente respeitar. E essa autonomia, ela vai sendo criada também numa relação com a família. Se você vê que a criança sempre esquece o caderno em casa, o que você vai fazer? Você convida o pai e fala, ó, todos os dias você vai pedir para que ele faça a mochila dele, coloque os cadernos na mochila e você vai conferir se está lá. Você não vai fazer por ele, né? O pai, muitas vezes a gente também faz isso. A gente, tá com pressa, eu tô cansada, deixa eu fazer. Aí a gente vai fazendo e a criança vai vendo que está fazendo por ela não vai fazer, né? Educar exige, né? Educar é um compromisso que a gente tem, tanto com os estudantes, quanto com outra quem a gente propõe educar. E é isso, eu falo também, como você mencionou, na equipe gestora. Muitas vezes a equipe gestora, ela atropela também os profissionais de educação. Então, em vez dela fazer uma reunião ali propositiva, participativa, dialógica, ela decide, né, ali entre eles e só indica o que tem que ser feito. E o professor fica como ele não entra como um protagonista, né? Ele fica como um telespectador ali, né? Que vai executar uma atividade que às vezes ele nem vai refletir sobre aquela atividade. Então, o mesmo acontece conosco, né? Se tem sempre alguém que te entrega, por isso que muitas secretarias de educação são tão contra os manuais. Porque às vezes a gente não. O problema não é o manual, é o uso que você faz dele. Que às vezes a gente vai cair num processo irreflexivo. Você vai seguir o manual, pronto, check, marquei esse, né? Próximo manual, pronto, foi dado. Próximo manual, pronto, foi dado. Então é como se você fosse ticando, né? E você não exige. E o ser humano, ele tem disso, né? Então, assim, quem de nós acorda aqui, não, amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã, tananana. Gente, não é o nosso corpo. Ele vai querer o descanso, a cama, os mais 5 minutinhos ali, né, do soneca. Então, assim, é preciso exigir isso. Então, assim, a gente tendencia sempre a cair na comodidade. E se a gente não for exigido a cada dia, a gente vai cair nessa comodidade. Então, a criança ela tem que ser exigida nesse aspecto. Organiza o seu material. Vamos guardar o material, mas você não precisa dar essas ordens imperativas sempre. Isso pode estar nos combinados da turma. Ao final de todas as aulas, vamos organizar os materiais, né? Verificar se não tem lixo na sala e deixar as mesas organizadas. Então, assim, entregar o ambiente da maneira que eu recebi. Então, às vezes, as meninas da limpeza, da administração da escola têm um grande trabalho, né, de deixar as salas num ambiente limpo, acolhedor, e a gente sai da nossa sala, principalmente numa sexta-feira, às vezes que é uma atividade de arte, que parece que jogaram várias lixeiras lá dentro, né, porque está estabelecido o caos. As mesas com tinta, então assim, e esse é o cuidado que o professor tem que ter também, ó, vamos deixar a nossa sala como nós recebemos.
vamos pegar um pano, vamos limpar a mesa, né? Vamos fazer isso. E uma criança ou outra que você percebe que tem dificuldade em algum comportamento desse, né, de hábitos assim mais de educação, você pode tratar isso com a família, né? E falar, olha, em casa, você pode pedir para ele, por exemplo, jogar o lixo fora. Você pode pedir para ele colocar o prato dele na pia. Você pode pedir para ele, né, trocou de roupa, coloca o uniforme lá no cesto de roupa para lavar. Tira pega o sapato, coloca para ventilar, não deixa o sapato jogado pela casa. E o que o pai também pode dizer, olha, eu tô com dificuldade para o meu filho ficar sentado. Meu filho não senta à mesa para comer. Ou meu filho não senta para fazer atividade. E você percebe que ele tem o mesmo comportamento em sala. Então, os dois vão trabalhar, tanto em casa quanto em sala, a postura do sentar. Porque, assim, esse sentar, gente, não é só porque ele tem que sentar lá como uma estátua. É porque você senta para ouvir uma palestra, você senta para estar num cursinho para passar no vestibular, você fica muito sentada na faculdade, a gente sabe disso, né? Então, assim, é uma questão de você regular o seu próprio corpo para aquele momento, né? Tanto a concentração quanto a postura. Tem crianças que sabemos que são mais ativas, e a gente também é mais ativo. Tem pessoa aqui que escuta essa live aqui, lavando uma louça, e ela tá assim, ó, pegando coisas bem melhores do que ela estivesse sentada fazendo anotação. Então, é muito também de como a pessoa aprende. Isso também tem que ser respeitado, né? Então, assim, se ela é mais ativa, vamos fazer uma atividade mais fora, né? E aí a equipe gestora também tem que entender, aproveitar esses ganhos. Eu tenho um colega ali que ele é aqui, que se você colocar na mão dele para fazer o planejamento da festa junina, nossa, ele vai amar. Daqui a pouco ele vai chegar, olha, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. Ele é um grande planejador. Tem um outro que é um grande executador, porque tem aquele que às vezes tem mais facilidade para planejar, mas na hora de executar ele se enrola, ele não consegue fazer as coisas no tempo. E tem um outro que é extremamente detalhista. Então, assim, aproveitar, né, essas potencialidades, tanto da equipe gestora, quanto como a família pode colaborar e quantas crianças também podem colaborar. Ah, muito bem, Daniela. Tem Nós já alguém que estamos aqui nos fez janta aqui aproximando. ouvindo a gente, ó. Que legal, viu? Que legal. Teve uma vez que uma professora estava assistindo a live lá na calçada, de frente à casa dela, ajudando o marido a fazer, né, churrasquinho para vender ali perto da praia. Que legal. Então, assim, é muito simples, né, fazer a Semana Rede Pedagógica, porque dá para fazer tudo no celular, né? Então, assim, é uma liberdade, uma autonomia para ficar aqui na mesma página, né, Daniela? Muito grande. É. E, né, eu gostei muito que você falou a respeito de se abordar, né, com equilíbrio a ideia de competição. Né? A competição existe, ela está aí, não adianta a gente querer, né, fazer uma regulação contrária à natureza das coisas. A gente aprende isso com os filósofos, né? Não adianta Uhum. ficar remando contra a maré. E na questão, lógico, você falou também sobre isso, a BNCC prepara, né, as pessoas para o mercado, mas prepara acima do mercado, prepara para a vida, que tem o mercado e tem outras coisas, né? Convivência com os colegas, com as pessoas, com os diferentes, com os mais pobres, com os mais ricos, prepara para uma série de coisas que a vida realmente ela é bastante complexa. Uma coisa muito interessante da competição, né? É se nós pensarmos por que, que o capitalismo, essa economia, né, de competição, de concorrência, de livre concorrência, ela tem prevalecido no mundo todo. Né? Porque ela acaba combinando também os talentos das pessoas. As pessoas cooperam. Por exemplo, se a família desempenha o seu papel adequadamente e a escola desempenha também o seu papel adequadamente, no equilíbrio, essa cooperação vai produzir, vai dar produtividade para a educação. A mesma coisa no mercado, né? Por exemplo, suponha que nós dois sejamos, Daniela, vizinhos, né? E eu tenho uma pequena propriedade e cultivo lá café. E você tem uma pequena propriedade e cultiva lá leite. Você pode se especializar na produção de leite, eu me especializo na produção de café, a gente consegue mais produtividade nessa especialização e depois a gente troca. Eu troco meu excedente com você, recebo leite, entrego café e vice-versa. Então, na verdade, a economia, né, o que ela traz dessa mágica de aumentar, de multiplicar as riquezas, é isso. É desenvolver, né, os talentos a partir do princípio da especialização.
E no caso também da escola e da família, se nós conseguirmos fazer, né, a melhor integração, cada um no seu papel, cada um desempenhando aquilo que faz melhor. Basicamente seria isso, né? Desempenhar aquilo que faz de melhor. Agora, o capitalismo que está prevalecendo é um capitalismo, é uma coisa muito interessante, que ele é moderado. Moderado pelo quê? Pelos direitos, especialmente pelos direitos humanos. Quando o capitalismo rodou solto, só com competição, sem direitos, isso levou ao caos social. Nós formos ler os textos, né, do começo do século XX, foi uma grande tragédia. Até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial tem a ver com isso. Então é preciso que a escola entre para fazer essa regulação da economia. Como? Mostrando, né, que a vida é maior que o mercado, que a pessoa ela é maior do que os bens que ela pode adquirir, que a vida não pode ser reduzida a uma competição em busca de lucro, de renda, né, de ganhos a todo custo. Não é mesmo, Daniela? Isso, a todo custo, de forma alguma, né? Porque esse a todo custo exige muito, exige da pessoa e do outro, né? Então, assim, quando a gente fala na BNCC do trabalho cooperativo, né, do respeito ao próximo, de você vivenciar outras realidades, e especialmente as culturas, é você adquirir e ganhar esse respeito pelo outro. E quanto mais a gente conhece, mais a gente respeita a importância do conhecer, né, do oportunizar aos estudantes essas novas realidades. Não só a partir da realidade que ela vive, mas a outras realidades. Porque a gente também não pode ser determinista, né? Ah, estou numa situação de vulnerabilidade, essas crianças nunca alcançarão um potencial, então elas não podem ouvir músicas clássicas, elas não podem lidar com obras de artes mais do impressionismo, né, da época do Renascimento, da época ali, né, que nós tínhamos obras belíssimas, né? Então, assim, pintores belíssimos na parte de escultura, arquitetura e pintura, e música, e teatro, e dança. Então, assim, se eu já limito e determino que ela não tem competência para compreender isso, eu já estou tolhindo essa criança de um direito dela. Então, assim, você falou muito da questão sobre isso, então, assim, que a gente tem esse cuidado para não olhar e preparar essa criança somente para esse espaço que ela está inserida. Não, ela vai alçar voos, né? Então, assim, eu mesma vim de uma situação de vulnerabilidade, de pensar assim que os meus pais eles não têm ensino superior, o que não foi determinante para a minha vida profissional, porque eu tive educadores e professores e os meus pais que sempre me ensinaram a procurar a crescer cada vez mais com os meus estudos, né? Então, assim, muitos professores, os professores inspiram, né, isso nas crianças. E preparar para o mundo do trabalho, como a BNCC fala, é preparar você para lidar com a diversidade que está aí fora, com uma pessoa que não professa a mesma fé que a sua, com uma pessoa que não comunga da mesma ideia que a sua, uma pessoa que ela tem outros vínculos sociais e você vai estar convivendo. Você não precisa pactuar, às vezes, com uma postura ou outra. Não é isso, né? Então, assim, eu sou o bom vizinho, que tudo eu valido, tudo ok. Não, porque aí você também deixa a sua personalidade, mas você precisa respeitar o outro, né? E compreender o outro, abrir-se para ouvir o outro, né? Sem já fazer pequenas rotulações a partir de uma aparência. Então, é importante a gente ver a concorrência e ver também a pessoa que está nessa concorrência, que ela é tão humana quanto eu. E se ela tem valores ali, muitas vezes, que são, eu vou usar a palavra distorcido, mas não seriam, mas que divergem um pouco desse aspecto da cooperação e do humano, né? Talvez o teu exemplo vá trazer muito mais aspecto positivo do que, às vezes, uma fala. Então, assim, ninguém tá vendo, vamos levar isso aqui para casa? Você fala, não, obrigada, não preciso. Né? Então, assim, às vezes ele se sente constrangido por uma atitude positiva sua. Né? Então, assim, muitas vezes a gente vai vivenciar situações dessas, mas a nossa postura vai ditar muito esse aspecto. O mundo do trabalho é isso, é você vivenciar diversas situações, mas você não validar essas situações e não deixar que esses princípios que recebemos lá na nossa família, os primeiros aprendizados vêm da nossa família, né? Você não nasceu e já foi para uma escola e ficou 24 horas numa escola, não.
né? Você esteve ali dentro de um núcleo familiar, seja ele a constituição qual que tem ali, mas você teve referências ali. E essas referências, né, elas vão se fortalecendo, a escola ela vai fortalecendo essas referências. Ela não é a primeira referência da criança. É isso que a gente tem que entender também. Senão nós, educadores, vamos, né, surtar na nossa profissão, querendo assumir papéis de pais, mães, né? Não é isso, né? Nós somos corresponsáveis ali no processo educativo dessa criança. Não sei se eu consegui te responder, né? Você trouxe vários aspectos importantes aqui, mas eu acho que o mundo do trabalho é isso, né? Preparação para o respeito com o outro, né? A gente lidar com o outro, respeitar e principalmente priorizar os valores essenciais que são os humanos, né? Você não fazer de tudo a qualquer custo, tanto para, né, conquistar o seu, quanto também para o outro, né? Então você está sempre com esse olhar atento ao outro. Ah, muito bem. Nós estamos chegando aqui ao final dessa live maravilhosa aqui. Pessoal, olha só, nós vimos aqui as perguntas, comentários, tentamos balizar aqui a nossa fala, tanto a Daniela como eu, pelas perguntas e comentários vários que apareceram. Muito obrigados aqui, a Daniela e eu, pelos elogios que vocês fizeram, assim, quem postou aí a cidade, eu vi que Colatina, por exemplo, vi aqui gente do Maranhão, a Raimundinha, por exemplo, do Maranhão, que é Mossoró. Que legal que vocês estejam aí postando aí o nome da sua cidade, os nomes de vocês, bacana demais. E deixem também os seus comentários, perguntas, reflexões aqui nessa live, que vai ficar salva. Aqui no Instagram e também no Facebook e no YouTube. Vamos fazer um fórum, vários fóruns de discussões sobre esses temas. E para dar um exemplo aqui, e já passo para a Daniela fazer o encerramento da fala dela, eu comentei que no começo que eu estive em Roraima, eu tive assim, né, o prazer de sobrevoar a reserva Raposa Serra do Sol. E quando eu voltei, eu comentei com um vizinho no elevador, né, que estava voltando dessa viagem, fiquei bem impressionado com a riqueza da natureza naquela região. Realmente gostei muito de Roraima, a cidade também como um todo. Mas aí ele comentou o seguinte, Daniela, também a propósito do seu mestrado. Ele falou assim, olha, em que os índios contribuíram para o desenvolvimento da humanidade? Em nada. Então, para mim, pode acabar com isso tudo. Né? Isso, no caso, é você jogar a competição como um valor absoluto. É um valor importante, mas não é um valor absoluto. Eu passo para você comentar isso e fazer o encerramento, Daniela. Aí tá uma fala, né, muito preconceituosa que parte da ignorância da pessoa, que às vezes não quer sair da situação que está e abrir-se para entender o outro. Ignorância no sentido de que muitas vezes a gente também faz isso, né? A gente fica no. A nossa fala é de algum conceito ou de alguma opinião, ela é a junção de outras falas e não do profundo entendimento daquela situação. E não tem problema você dizer que não sabe, ou que você não tem opinião sobre aquilo. A gente tem medo, às vezes, de dizer, não, eu não tenho opinião sobre isso, eu não posso opinar sobre essa situação porque eu não tenho entendimento da causa. E assim, nós temos muito a aprender e aprendemos muito com as comunidades indígenas, né? Entre elas, a principal questão que nós temos é a alimentação, o plantio, os itens farmacêuticos, né? Muitos deles têm total conhecimento de curas que muitas vezes as nossas farmácias se usufruiu disso, aprendizagens que nós tivemos culturais, né? A gente fala tanto do banho, né? Então, assim, que bom que eles estão aí, né? Quantas questões da culinária também entram na nossa mesa. Então, a gente tem pouquíssimo entendimento, o artesanato, né? Então, assim, as brincadeiras, tem muitas brincadeiras que as nossas crianças brincam com nomes diferentes, mas vieram das comunidades indígenas. Então, assim, e às vezes quando a gente se depara com um comentário desse, não dá nem para você conversar, porque a pessoa não tem abertura. Eu vi uma fala aqui que colocou assim, muitas questões, né, estão sendo discutidas, mas na prática a gente não vê mudança. Então começa a ser você essa mudança, né? Começa a ser você que está aqui, está ouvindo, está estudando, a ser essa mudança na sua escola, a ser essa mudança na tua sala. Como é que está a tua postura enquanto docente na sala? Você inspira, né? Você inspira conhecimento, você inspira dedicação no que você faz, paixão no que você faz, né? Você realmente está procurando proporcionar